Aos 15 anos, perdi meu pai de ataque cardíaco e 3 semanas depois, fiquei sem teto. Tive azar, mas isso me ensinou tantas coisas importantes. Fui forçado a empreender e sempre descrevo esse momento aos 15 anos, quando o empreendedorismo despertou em mim. Ele começou a me dizer como ganhar dinheiro, como sobreviver na selva. Simon Squibb quer tornar o empreendedorismo acessível a todos. Como fundador do Help Bank, ele tem como objetivo ajudar 10 milhões de pessoas a começarem seu próprio negócio, não com restrições, mas dando sem esperar nada em troca. Se você está começando e não tem muito dinheiro, mas quer construir uma reputação, ajudar alguém de graça pode realmente trazer dividendos mais tarde. E se você já está mais avançado no sistema e conseguiu chegar lá, a melhor coisa que você pode fazer é ajudar os outros. O sistema escolar forma trabalhadores. Empreender não é tão difícil, difícil é trabalhar para outros. Por meio do conteúdo, comunidade e livro, qual é o seu sonho? Simon questiona nossa definição de sucesso e sugere valorizar propósito acima do lucro, defendendo uma educação que forme criadores, não só funcionários. Este episódio é sobre construir um mundo onde qualquer pessoa com um sonho tenha uma chance real de persegui-lo. Sucesso não é dinheiro, é ter liberdade de tempo. Quando você for mais velho, o único arrependimento que vai ter é pelo que não fez, não pelo que fez. Então já comecei vários negócios que fracassaram, me orgulho dos fracassos e aprendi muito com eles. Para ter sucesso, só aceite conselhos de quem tem a vida que você deseja, não de quem você não quer ser. Simon, qual é o seu sonho? Pergunto isso diariamente a outras pessoas. É uma ótima pergunta, porque eu acho que pode te dar uma resposta aberta. Eu tenho um objetivo inicial, que é consertar o sistema educacional para dar às pessoas educação financeira e conhecimento sobre como o dinheiro funciona, dar às pessoas a capacidade de ter mais escolhas e não apenas conseguir um emprego, garantir que as pessoas entendam como funciona a área de vendas, porque todo mundo pode vender. Você pode ser introvertido ou extrovertido, se você aprender a vender, você pode aprender a ser livre e aprender a, não vender seu tempo. Entender que o tempo, claro, é a coisa mais valiosa que temos e eu quero ensinar isso às pessoas e quero que o sistema escolar ensine isso para que a única opção delas não seja apenas conseguir um emprego. Acho que outra parte do meu sonho é permitir que as pessoas se ajudem mais facilmente, meio que voltar a uma sociedade mais positiva, onde a gente simplesmente ajuda o outro, não porque vai receber algo em troca, não porque tem algo pra gente nisso, mas só porque é a coisa certa a se fazer. E se a gente realmente se ajudar, as milhares de pessoas que estão ouvindo esse podcast ajudassem uma pessoa hoje, poderíamos mudar a vida dela. E eu meio que quero trazer de volta, e é isso, trazer de volta uma mentalidade de que estamos juntos nisso, somos uma tribo só e temos que nos ajudar de todas as formas possíveis, e nem sempre pode ser uma transação. Eu acho que esse é um ponto tão válido. Sinto que muito conteúdo fora o seu, foca em transação, em vencer a qualquer custo, em tentar extrair o máximo de valor do mundo, e é assim que se joga o jogo. E eu acho que o motivo pelo qual o seu conteúdo tem feito tanto sucesso é porque traz uma mensagem completamente diferente, mas ainda assim um resultado positivo para todos. Isso nem sempre foi assim com você, né? Quero dizer, você foi de estar sem teto aos 15 anos, construiu uma agência que vendeu por milhões, tem uma longa história e muita experiência de vida que te ajudou a formar essa visão de mundo. Eu não acho que, quando você não estava indo tão bem aos 15 anos, você pensava que o mundo estava te ajudando e te retribuindo. Provavelmente, você se sentia bastante estressado e, na verdade, desamparado naquele momento. Então, qual foi o ponto de virada de todo o sucesso que você teve que foi mais impactante ou que mais ajudou a formar essa visão de mundo de que todo mundo pode ganhar? Bem, a retrospectiva é uma coisa maravilhosa. E quando eu olho pra mim aos 15 anos, meu pai morreu de repente de ataque cardíaco e 3 semanas depois eu estava sem teto. Então, olhando para aquela época da minha vida, claro que foi uma experiência horrível. De repente estar sozinho no mundo, sem proteção da família e nessa situação. Acho que, de um jeito estranho, azar e sorte ainda são sorte, então tive azar. Mas isso me ensinou tantas coisas importantes. Esse foi um dos primeiros estágios de evolução da minha vida, onde eu não conseguia arrumar um emprego porque era muito jovem. E na Inglaterra, você precisa de um número especial para conseguir um emprego, precisa colocar nos formulários de inscrição, e eu não tinha esse número porque não tinha idade suficiente. E da mesma forma, eu não tinha endereço, então não conseguia emprego. Eu tentei pedir esmola,
mas simplesmente não conseguia, não era capaz de fazer as pessoas me darem dinheiro. Elas achavam que eu era um viciado em drogas ou que tinha algo de errado comigo. Talvez eu não fosse bom nisso, né, como outras habilidades que não tenho. E então eu fui forçado a me tornar um empreendedor. Costumo descrever o momento, aos 15 anos, em que o empreendedorismo despertou no meu cérebro, como se estivesse adormecido. Ele começou a falar comigo, explicando como ganhar dinheiro e sobreviver na selva. E esse foi um momento muito importante. Quero dizer, você perguntou quais foram meus momentos decisivos. Esse foi definitivamente um deles. Me mudei para Hong Kong aos 23 anos. Esse foi outro momento decisivo para mim, porque eu percebi, sabe, eu tinha ouvido falar sobre a China e de alguma forma a China era esse lugar malvado que o Ocidente personifica como se capitalismo fosse uma coisa e as pessoas fossem capitalistas ou então comunistas. E eu fui para a China, conheci as pessoas e pensei, essas pessoas amam seus filhos como nós amamos os nossos, comem 3 refeições por dia, adoram comida, querem o melhor para suas famílias assim como nós. E eu despertei culturalmente e percebi que somos apenas um grupo de humanos colocados em lugares diferentes, com experiências diferentes, mas no fim do dia somos todos iguais. Todos queremos alimentar nossas famílias, comer bem, ter onde morar e não se preocupar se alguém da família vai adoecer sem ter cuidados. Então, basicamente, esse foi outro momento de despertar para mim. E então, quando vendi minha empresa e fiquei financeiramente livre, acho que esse foi o estágio final do meu despertar, onde pensei, agora estou velho o suficiente para perceber que não é vermelho contra azul, não é você contra mim, somos nós. 1 mais 1 é igual a 11. Acho que levei 35 anos até escrever o livro para, de certa forma, quando escrevi o livro, pensei, o que eu quero ensinar nesse livro? E é a percepção de que tudo na vida tenta nos dividir, a política. Minha vida sempre girou em torno de apoiar times de futebol ou esportivos, mas percebi que no fundo somos iguais e o melhor é ajudar uns aos outros. Acho que é isso, mesmo nos negócios, deixando política e religião de lado, até nos negócios existe uma mentalidade de escassez de que, se outra pessoa vence, eu não posso vencer. E eu nunca acreditei nisso, não entendo de onde vem essa ideia. É o oposto. Eu descobri que, mesmo quando competi contra empresas, há alguns clientes, por exemplo, que eu passo para meus concorrentes. E isso significa que eles depois passam clientes para você por algum motivo, seja por conflito de interesses ou porque você simplesmente não tem tempo para trabalhar em um determinado projeto. Seus concorrentes podem ser seus amigos, e eu só acho que as pessoas não percebem isso. Somos ensinados a lutar entre nós e, sinceramente, não quero entrar em teorias da conspiração sobre o motivo, mas há muita coisa envolvida. O dinheiro influencia, pois gera divisão e poder sobre as pessoas, mas percebi que isso está errado. Nos ensinam a dar e receber, mas acredito que deveríamos apenas dar, sem esperar receber. Se vivermos apenas dando, não sentimos ressentimento ao ajudar, pois isso é o que mais causa dor nas pessoas. Outro dia vi alguém segurando a porta para outra pessoa que não agradeceu, e quem segurou ficou irritado. Pensei, por que fazer isso, se depois se estressa porque o outro não agiu como queria? A expectativa causa dor. Acredito que as pessoas seriam mais felizes se dessem sem esperar nada em troca, ao invés de focar em dar e receber. É interessante, sabe? Um exemplo extremo disso é quando as pessoas tentam ser altruístas ou doar para caridade, mas só fazem isso para filmar e postar nas redes sociais para ganhar fama. Vivemos em um mundo muito interessante. Explica isso num contexto de negócios. Qual a diferença entre dar sem esperar nada e dar e receber? O que isso significa para um empreendedor iniciando? Como ele deve pensar sobre isso? Gosto da ideia, mas o que ela representa ao lançar meu negócio? Bem, dar e receber é algo muito normal na nossa cabeça. Eu te ajudo se você me ajudar. Mas o problema disso é que toda vez que você faz isso, alguém tem que fazer o mesmo por você. Então, é uma mentalidade transacional em todas as partes da sua vida de negócios. Por exemplo, usando a mim mesmo como exemplo, eu tinha uma agência criativa chamada Fluid, que eventualmente vendi para a PricewaterhouseCoopers por muito dinheiro. Mas nos primeiros dias desse negócio, eu fiz muitos projetos para clientes de graça. Fiz isso sem esperar nada em troca. Fiz isso para ter a experiência e de entender como esses negócios funcionam. E eu fiz isso porque eu podia ajudar muitas dessas empresas. E algumas dessas empresas acabaram tendo muito sucesso e depois começaram a me pagar, mas eu não esperava por isso. Então, eu acho que o gratuito, por exemplo, é uma ferramenta muito poderosa nos negócios.
Resumindo minha filosofia, prefiro chamar de ajudar alguém de graça, não de dar para receber. E não espere nada em troca. Porque se você fizer isso, o boca a boca, a quantidade de, sabe, uma pessoa que gosta de você vai ser uma das suas melhores ferramentas de marketing. Então, sabe, ter 10 clientes te pagando bem, ótimo. Mas isso exige reputação. Então, se você pode ajudar alguém e depois essa pessoa te promove, não porque você pediu, mas porque ela sente vontade de fazer isso, isso é muito poderoso. Eu começaria pelo gratuito nos negócios. Muitos dizem, se não pagam, não valorizam, mas não foi o que vivi. As pessoas só não valorizam se não há valor. Se você entrega valor no gratuito, ele é valorizado. Por isso, quem está começando deve dar mais, pois isso retorna muito. Já quem é bem-sucedido, nunca entendi por que pessoas super ricas vendem cursos, especialmente no ramo imobiliário. Sempre me pergunto o motivo. Certo? De acordo com a sua biografia, você ganhou muito dinheiro com imóveis, o que é ótimo. Então, por que não compartilhar esse conhecimento com outros? Então, por que você precisa cobrar uma taxa pelo curso? E sabe, na maioria das vezes é porque eles já estão realmente ganhando dinheiro com os cursos. Penso que poderíamos apenas ajudar as pessoas a melhorar o mundo. Se só você for rico, será solitário e um problema social. Francamente, isso já acontece e está próximo. Pessoas que estão lutando, que não conseguem pagar as contas, você sabe, os ricos estão sendo vilanizados, então, sabe, as pessoas realmente precisam retribuir. Então, se você está começando e não tem muito dinheiro, mas quer construir uma reputação, ajudar alguém de graça, pode realmente trazer benefícios depois. E se você já está mais acima no sistema, se já conseguiu chegar lá, a melhor coisa que pode fazer é retribuir, colocar a escada de volta e ajudar os outros. E é isso que quero dizer com dar sem receber. Não tenha expectativa, não dê algo esperando algo em troca. Você mencionou que os ricos estão sendo mais vilanizados, e concordo. Estava ouvindo um podcast, acho que era o Diário de um Chief Executive Officer, onde comentaram que nos Estados Unidos da América, os muito ricos são vilanizados até certo ponto. No Reino Unido, isso é ainda mais evidente, e percebo isso em pessoas influentes, populares e que enriqueceram. Há muita raiva e animosidade, e eu suponho que é porque a vida é muito difícil para algumas pessoas, e é daí que vem essa raiva. Também vejo ligação com algo que você sempre diz: nosso sistema educacional está falhando conosco. Porque eu acho que se o sistema educacional não discute ideias como empreendedorismo ou maneiras de, você sabe, sem soar clichê, sair da Matrix e descobrir como criar liberdade na sua própria vida, e se você só trabalha das 9 às 5, não que haja algo de errado com isso, mas eu acho que um caminho para a liberdade financeira é o empreendedorismo. E se o sistema educacional não ensina isso e não fala sobre isso, então eu acho que muitas pessoas se sentem perdidas. Elas veem pessoas ricas e bem-sucedidas sem entender como chegaram lá. O que acredito é comum e gera desarmonia. Acho que os políticos estão usando isso como arma. Políticos querem ser eleitos. O que é popular? Vamos demonizar os ricos. Na Inglaterra, o Partido Trabalhista quer taxá-los. Na Inglaterra fizeram isso e 1.000 milionários deixaram o país nos últimos 6 meses indo para Dubai e outros mercados. Então, isso não é a resposta, mas isso não significa que os ricos não tenham papel em resolver problemas. Eles definitivamente têm, e definitivamente existe ganância, e definitivamente existem pessoas que, você sabe, são sedentas por poder e acumulam riqueza para si mesmas. Mas, na minha experiência, muitas das pessoas ricas que eu conheço são autodidatas. Quero dizer, pelo contexto, eu não acho que alguém seja realmente autodidata, porque todo mundo precisa de ajuda para ter sucesso. Mas, tipo, eles não herdaram o dinheiro e construíram sua própria riqueza. Mas eu acho que o problema é, como você pode distribuir essa riqueza? A maioria das pessoas, você sabe, não confia no governo. E o governo é muito desperdiçador. Agora, há muitos pagamentos de juros, a maior parte do dinheiro vai para pagamentos de juros, o governo está endividado, então esse dinheiro não chega às pessoas. Eles não distribuem apoio de forma eficiente. Pessoas ricas evitam pagar impostos por acharem um desperdício dar dinheiro ao governo. Mas por outro lado, e novamente, eu vi isso de perto, muitas pessoas ricas que eu conheço têm medo de fazer qualquer coisa. Eles têm medo de ajudar porque nunca será o suficiente. E eu sinto um pouco disso também. Então, teria sido mais fácil para mim simplesmente me aposentar e, sabe, relaxar no meu barco, dar a volta ao mundo, curtir a vida. Mas eu decidi entrar na arena e ajudar as pessoas. E estranhamente, eu recebo ódio por isso. Dizem que eu deveria fazer mais ou que não dei o suficiente para elas. Sabe, isso nunca termina.
E você realmente sente que, bom, será que vale a pena ajudar? Porque você acaba sendo criticado por ajudar. Acho que quem fica quieto, gasta com si mesmo, aproveita férias, curte a vida e joga golfe todo dia acaba deixado em paz. Acho que precisamos virar as coisas de cabeça para baixo. A melhor maneira que eu posso explicar isso é assim. Nas instituições de caridade, temos essa percepção de que as pessoas que administram instituições de caridade não deveriam ganhar muito dinheiro. E eu acho que isso está errado. Eu acho que pessoas que estão fazendo o bem deveriam ganhar mais dinheiro. Pessoas que estão ajudando a sociedade, tornando a sociedade melhor, produzindo coisas que melhoram a vida das pessoas, deveriam ganhar mais dinheiro. E aqueles que estão criando, por exemplo, instrumentos financeiros que emprestam dinheiro para pessoas que não podem pagar, para colocá-las em dívida e causar uma dor enorme para essas pessoas, não deveriam receber grandes quantias de dinheiro como recebem hoje. Eles deveriam ganhar menos por causar sofrimento. Então, eu acho que existe um problema psicologicamente falando, onde, sabe, é quase como, e eu digo isso com cuidado, eu sinto que às vezes, sabe, o sistema é projetado para nos dividir, e isso faz com que os ricos tenham medo de se envolver e queiram manter a cabeça baixa e ficar fora, sabe, ficar fora da política. Então, não há bons políticos porque todos os bons têm medo de entrar na política. E do outro lado, você tem pessoas que simplesmente não entendem como o dinheiro funciona, como o sistema funciona, sendo francamente usadas para financiar e apoiar sistemas políticos que não trazem valor para elas. E então, sim, há um problema. E eu realmente acho, na minha cabeça, que a única maneira de consertar isso é simplesmente ser gentil uns com os outros. Tipo, o que é que você pode fazer? Ouvintes, hoje, o que é que vocês podem fazer para ajudar alguém e o que é que você pode fazer para apoiar o pequeno negócio de alguém? Não vai te custar nada, compartilhe nos seus stories, curta o post deles. Sabe, todo dia pense consigo mesmo. Como posso ajudar 5 pessoas de alguma forma sem que isso me custe dinheiro? Quero dizer, você não precisa dar dinheiro como eu faço. E eu acho que se todos pensássemos assim, o mundo seria um lugar melhor. Eu também acho. Já ouvi o Sr. Fera falar muito sobre isso porque ele faz muitos vídeos em que acho que coloca um poço em uma vila ou estava ajudando a curar a cegueira em um dos vídeos dele. E ele não conseguia acreditar na quantidade de ódio que estava recebendo. E qual é a intenção? Por que você está fazendo isso? Ele afirma que poderia criar milhões de vídeos apenas para entretenimento, sem ajudar as pessoas e ainda ganhar muito dinheiro com isso. E ele diz que quanto mais você ajuda as pessoas, mais as pessoas te veem como um alvo. E eu acho que sim, ajudar, tipo dizer, ok, vá para o mundo e seja uma pessoa altruísta e boa. Esse é o primeiro passo, mas quando você tem ciclos de notícias e partidos políticos meio que todos conspirando contra nós para dividir, qual é a resposta? Como a gente reage? É educação? Eu sei que você fala muito sobre educação. É reformular esta educação? É ser autodidata sobre negócios, dinheiro, finanças? Isso ajuda ou é irrelevante para resolver isso? O problema é tão complexo, mas eu acho que começa com essa mentalidade individual, que é parar de pensar só em si mesmo. Pensa em como pode ajudar outros mesmo com gestos simples como segurar a porta sem esperar nada em troca. Pode começar por aí, mas eu acho que é literalmente não pensar no que eu posso fazer por mim mesmo. Como posso conseguir uma casa e dinheiro para mim, já que isso não traz felicidade e causa dor à sociedade? Quando o tribalismo vira individualismo. Mas eu realmente acho que muito disso começa na escola. Agora, na Inglaterra, meu filho começou a escola com 3 anos e a primeira coisa que eles ensinam na escola, eles dizem para você assim: "Ah, olá, o nome dele é Aiden. Olá, Aiden, o que você vai ser quando crescer?" Certo? Então, o que essa pergunta faz é prender instantaneamente a mente dele, tipo, "Ah, eu não sei, médico, advogado, sabe?" E então ele tem que escolher algo desde muito novo. E eu acho que a pergunta certa a se fazer não é o que você vai ser quando crescer, mas sim que problema você vai resolver quando crescer, porque isso abre sua mente e faz você perceber que todos estamos conectados. Então, não é sobre o que você vai fazer, é sobre como você vai tornar o mundo um lugar melhor para todos. Agora, pode ser que você não tenha a resposta ali aos 3 anos de idade, mas sua mente está aberta. Não está presa nessa coisa singular de o que você vai fazer, como você vai melhorar sua vida, mas sim o que você vai fazer para tornar o mundo um lugar melhor. Meu filho de 7 anos disse que quer ajudar a impedir a 6ª extinção após ver David Attenborough falar sobre isso. Agora ele pensa em como ajudar a humanidade, sem focar em dinheiro ou ganhos, embora isso ainda faça parte da vida dele.
Eu só acho que realmente começa na escola e, de novo, o sistema escolar foi deliberadamente projetado. Vamos ser honestos, ele foi criado para formar um trabalhador. Henry Ford e Carnegie disseram isso, não é teoria da conspiração. Disseram que querem que as pessoas tenham educação para comprar um carro e tirar 2 férias por ano, mas eles precisam que ele volte na segunda-feira às 9 horas para girar a alavanca na fábrica. Certo. O sistema educacional não é atualizado há 100 anos. Ainda ensinamos matemática, não educação financeira. Calculadoras fazem matemática, entende? Isso não é teoria da conspiração, é fato histórico. O sistema escolar não foi feito para incentivar o pensamento livre. Foi criado para fazer as pessoas sentarem, ficarem quietas, usarem o mesmo uniforme, chegarem às 9, fazerem seu trabalho e não reclamarem. Quando você passa por esse sistema, sai do outro lado como trabalhador, mas é um trabalhador em um sistema que, sinceramente, está cada vez pior e mais difícil. Se você olhar para o sistema em que nossos pais e avós entraram, eles ainda podiam comprar uma casa, ainda podiam ter uma boa qualidade de vida. Então, eu já pensei muito sobre isso. A mesma quantidade de trabalho e esforço de um trabalhador das 9 às 5, para a maioria das pessoas, não está nos dando o mesmo resultado que as gerações anteriores tiveram. E agora estamos estressados. E agora porque o sistema, a escola, não está nos ensinando educação financeira, não está nos ensinando como investir, não está nos ensinando realmente nada que seja útil. Há uma grande lacuna na educação e não sabemos como agir. Por isso vejo as pessoas se irritando com os ricos, pois pensam: não sei como chegar lá, queria aquilo, mas não sei como, não sei mudar minha vida, só fui criado e treinado de uma forma até agora. Isso é interessante porque, ok, você quer ensinar educação financeira para as pessoas, você quer ensinar empreendedorismo para que elas possam ganhar dinheiro. Mas aí, eu sei que você já falou sobre isso algumas vezes, e várias pessoas que já participaram do programa também disseram o mesmo. Se você ganha muito dinheiro, você também não se sente realizado, porque agora você percebe que o dinheiro... Nem tudo... Há muitas coisas que as pessoas esquecem de focar no caminho para o dinheiro e dizem que mudam a mentalidade de trabalhador para empreendedor. Eles mergulham no empreendedorismo e esquecem da saúde física, mental e dos relacionamentos. Eles esquecem de todo o resto na vida deles e um dia acordam com uma quantia de dinheiro porque venderam a empresa e todo o resto foi por água abaixo. Então, qual seria o seu conselho para alguém que, veja bem, quer ser um pouco mais agressivo, quer ser um pouco mais empreendedor, quer ganhar dinheiro, mas no final das contas, como estruturar a vida para não acordar aos 50 ou 60 anos, se sentindo completamente vazio, com dinheiro no banco, mas tendo perdido todo o resto? Bem, de novo, tudo começa com a educação, não é? Então, eu tenho 50 anos. Tenho muito dinheiro no banco, mas você sabe que minha vida não é perfeita. Eu estou em forma, mas poderia estar mais em forma, e em alguns momentos da minha carreira eu negligenciei minha saúde, mas francamente, vamos ser honestos. Qualquer pessoa trabalhando para outra já fez o mesmo. Essa é só a minha vida. Viajei sem parar por 3 semanas em janeiro para promover meu livro e não tive tempo de me exercitar. Acho que a vida é como um banquinho bambo. Precisamos nos adaptar para seguir em frente. Nesta semana, me exercitei bastante e trabalhei menos, mas continuo pensando em trabalho, como todo empreendedor. A imagem de que o empreendedorismo é sempre difícil muitas vezes é criada pelos próprios empreendedores. Na verdade, acho mais difícil trabalhar para outros, principalmente a longo prazo. Tenho 50 anos e poderia parar de trabalhar. Conheço pessoas da minha idade, como advogados, que precisam trabalhar ainda mais para manter o padrão de vida, ficando cada vez mais presas ao trabalho. Começaram aos 25 anos como advogados. Ganham bem, são livres e solteiros. Depois eles se casaram, depois tiveram filhos, depois fizeram um financiamento imobiliário, depois conseguiram isso, depois conseguiram aquilo, e agora estão tendo que trabalhar ainda mais horas. Então eu acho que o empreendedorismo é algo que precisamos parar de promover tão intensamente. Sempre digo aos empreendedores que reclamam, se está tão difícil, então entregue toda a sua participação à equipe. Ninguém quer isso. Se perguntasse aos empreendedores e dissesse que o empreendedorismo é difícil, dar participação à equipe seria o fim da história. As pessoas não querem fazer isso, não é? Por quê? Porque o empreendedorismo não é tão difícil quanto estamos dizendo que é. Não me entenda mal, trabalhar para alguém é difícil. Ir à academia também pode ser difícil.
Controlar o que você come é difícil. Quem disse que era para ser fácil? Isso faz parte da empolgação da vida, esse desafio que temos. Então, eu não compro essa narrativa de que, sabe, se você vai ser um empreendedor, você necessariamente vai ficar, sabe, esgotado sabe, queimado. E isso não é necessariamente verdade. Claro, você precisa ter disciplina. É preciso saber a hora de se dedicar e focar como fiz para lançar meu livro em janeiro. Às vezes, é preciso recusar coisas por alguns dias para se recuperar, mas quando trabalha para alguém, não decide isso. Outra pessoa decide por você. Escolheria o empreendedorismo todos os dias, pois é bem mais fácil do que trabalhar para alguém. Quando alguém pensa em abrir sua empresa, não discordo de você, somos muito parecidos. Você está basicamente falando para quem já concorda. Sei que muitos na plateia têm dificuldade, então vou dizer quem está aqui. Então, há pessoas que são empreendedoras e que já concordam com a sua mensagem. Há pessoas que já construíram e venderam empresas. Mas há um grande grupo de pessoas que são altamente bem-sucedidas e que trabalham em uma empresa há 10, 20, 30 anos. E eles se sentem insatisfeitos e estressados por não terem alcançado seu potencial. E o empreendedorismo sempre os interessou, mas nunca tiveram coragem de tentar. E eles querem mudar, mas têm tanta responsabilidade. Tem filhos, tem hipoteca, tem esposa. O que você recomenda para essas pessoas? Elas devem arriscar e tentar reduzir os riscos? Qual a sua opinião? Eu conheço muitas dessas pessoas. E você sabe, não estou ao vivo agora mesmo, mas no Instagram e no TikTok, algumas milhares de pessoas ouvindo na live. Eu conheço todas essas pessoas, conheço seus perfis diferentes, seus problemas e suas questões. É o seguinte, não quero repetir, mas o sistema educacional causou um problema para essas pessoas, porque o sistema educacional disse que a coisa menos arriscada na vida é ir para a universidade, conseguir um bom emprego e a vida será boa, certo? Isso é uma mentira vendida. Então você trabalha por hora, porque é assim que as grandes empresas ganham dinheiro. Você cobra por hora e elas cobram pelo resultado. Agora, se por pura persistência, esforço e um pouco de sorte, algumas dessas pessoas que trabalham em uma empresa conseguiram ganhar algum dinheiro, a maioria das pessoas da classe média está presa pelo sistema da classe média, ou seja, elas têm o suficiente para estarem melhores do que a maioria, mas não têm o suficiente para serem livres. Certo, porque sucesso não é quanto dinheiro você tem. Sucesso é ter liberdade de tempo para fazer escolhas que parecem instintivamente certas para você. Então, meu conselho para as pessoas que estão presas nessa armadilha da classe média. Primeiro, diminua seus custos. Reduza seu estilo de vida para não ficar preso a ele. O carro que você possui, na verdade, é ele que possui você. Especialmente se ele está financiado e você está pagando qualquer tipo de valor mensal. Todo o valor mensal que você paga é para a empresa para a qual você trabalha. É para ela que você está pagando esse valor todo mês. Você trabalha para eles e vende seu tempo para pagá-los. O mesmo ocorre com hipoteca e casa. Muitos vivem em casas grandes demais, presos à ideia de que isso traz felicidade. E eu acho que reduzir seus custos provavelmente é a coisa número 1. As pessoas precisam reconhecer que, ao envelhecer, o único arrependimento será pelo que não fizeram. Não foi pelo que você fez. Já tive muitos negócios que fracassaram, mas rendem boas histórias nos jantares. Tenho orgulho dos fracassos e aprendi muito com eles. Mas não os trocaria por nenhum sucesso meu. Acho que você precisa ter a noção de que a experiência é mais importante do que uma vida estável e confiável, certo? E eu acho que as pessoas precisam correr riscos. Acho que para correr riscos é preciso reduzir custos e evitar ficar sem teto. Muitos fizeram o oposto. Elas compraram uma casa que realmente não podiam pagar e se esticaram demais. Compraram um carro que realmente não podiam pagar. Elas usaram o cartão de crédito e foram viajar em férias que realmente não podiam pagar. Compraram roupas que realmente não podiam pagar. E agora elas estão presas em um emprego que não amam e não têm escolha. Agora, se alguém dissesse para mim, eu gosto do meu trabalho, é uma escolha minha. Elas não fazem isso por falta de opção financeira e admiro isso. Vejo que 99% das pessoas estão em empregos que odeiam e só os mantêm porque não controlam suas finanças. Você pergunta a muitos jovens empreendedores, qual é seu sonho? E eu acho que muitas das pessoas que, eu assisti ao seu conteúdo, eu realmente adoro, e algumas pessoas que você entrevista têm uma ideia muito boa de qual é o sonho delas. Mas esse grupo de pessoas sobre o qual estamos falando, eu não acho que eles se fazem essa pergunta com frequência. Acho que eles estão, de novo, meio que presos ao emprego, acorrentados a essa vida e esse estilo de vida que criaram. E eu acho que a pergunta qual é o seu sonho assusta,
porque insinua que pode existir uma vida alternativa que eles poderiam estar vivendo, uma vida que realmente os realizaria e que eles desperdiçaram muito tempo. Então, quando você se faz essa pergunta pela primeira vez, qual é o seu sonho? Se você se encontra em uma situação em que está preso e suas despesas são altas, você vai passar por essas etapas, vai reduzir seus gastos, vai ser um pouco mais inteligente com seu dinheiro. Mas por onde eles começam? E quero dizer, esse tem sido o tema do seu conteúdo, esse é o nome do livro que você acabou de lançar e escrever, mas é uma pergunta muito assustadora para algumas pessoas. Então, por onde elas começam quando se fazem essa pergunta? Qual é o seu sonho? Existem conceitos diferentes como Ikigai e diagramas de Venn sobre no que você é bom, o que o mundo precisa e todas essas fórmulas diferentes para descobrir o seu sonho. Se alguém nunca se fez essa pergunta antes, por onde ela começa? Bem, se estamos falando de uma pessoa de 40 anos que não sabe qual é o sonho dela e precisa descobrir, eu diria que ela está presa no modo de luta ou fuga, e a parte criativa do cérebro dela, que provavelmente era muito ativa quando ela tinha 5 anos, foi sendo lentamente suprimida, e ela se tornou muito prática e nem consegue pensar no próprio sonho. Então, a única maneira de ativar a parte criativa do seu cérebro e descobrir o seu sonho é sair dessa armadilha, sair do modo de luta ou fuga. Agora, você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você trabalha para sair disso reduzindo custos, ou mentalmente diz a si mesmo em meditação: sou rico, tenho todo o dinheiro que preciso. Agora, o que eu faria é tentar se afastar desse pensamento de eu não tenho dinheiro, preciso pagar as contas no final do mês, preciso pagar o financiamento do carro, preciso pagar a conta de luz. Isso não vai ajudar. Essa parte do seu cérebro, o modo de luta ou fuga, vai dominar tudo. Você não consegue pensar no seu sonho quando está preso nisso. Então você precisa sair desse estado e faz isso ou se libertando financeiramente de verdade, ou colocando seu cérebro em um estado relaxado para permitir que você descubra qual pode ser o seu sonho. Agora, se você se encaixa em outro grupo onde você realmente conhece o seu sonho, você tem sorte de saber qual é o seu sonho. Apenas faça. Faça isso antes de se arrepender, pois o arrependimento é das piores coisas da vida. Não tenha arrependimentos, apenas faça. Pule, vá e faça agora. Se você tem filhos, prepare-se, mas vá, pois não viverá para sempre. O pior que pode acontecer é ser só uma experiência. E se você tem um bom emprego, pode conseguir outro depois. Tire um ano, tente, e vai se surpreender com o quanto pode conquistar. Dê esse tempo a si mesmo, e mesmo que falhe, não se arrependerá. Mas como você sabe se é o sonho certo? Como você sabe se está no caminho certo? E isso, Kevin O'Leary fala muito sobre isso, certo? Quando uma ideia de negócio é ruim, você tem que levá-la para trás do celeiro e acabar com ela. E muitas pessoas não acabam com suas ideias de negócio rápido o suficiente e continuam perseguindo esse sonho que já não serve mais para elas. E eu acho que esse também é um medo que as pessoas têm. E se eu tomar a decisão errada? E se para o meu sonho não existir mercado? Como você pensa sobre isso? Ou talvez você acredite que qualquer sonho, se você persistir por tempo suficiente, pode se tornar realidade. Então, acho que você está falando sobre fracasso aqui. Você fala sobre medo de fracassar? É exatamente isso que você está dizendo. Suponha que você acredita conhecer seu sonho, tenta realizá-lo e duas coisas podem ocorrer. Ou não dá certo, o que é comum nos negócios, já que ideias nem sempre funcionam, ou descobre que não era seu sonho. Isso aconteceu comigo quando comecei uma empresa de jardinagem aos 15 anos. Esse não era o meu sonho, mas eu precisava de dinheiro e, felizmente, me obriguei a começar um negócio e descobri que gostava de marketing, não de jardinagem, ao experimentar coisas. Agora, é por isso que acho tão importante consertar o sistema educacional, porque quanto mais jovem você é, mais fácil isso se torna, sem dúvida. Certo, se você é jovem, aos 15 anos, iniciei minha primeira empresa. Posso abrir uma empresa de jardinagem, perder um ano e perceber que não é meu sonho, certo? Quanto antes você começa, mais chances tem de descobrir seu verdadeiro sonho, certo? Então eu perguntei para o meu filho de 3 anos, que problema você quer resolver? Levou 4 anos para ele sequer compreender, para ter algum tipo de resposta. Talvez o verdadeiro sonho dele não seja impedir a sexta extinção, mas pelo menos ele está refletindo. Se ele começar a pensar sobre isso, talvez ele no caminho descubra o verdadeiro sonho dele, se esse não for realmente o sonho dele, certo?
Você tem que começar jovem. Agora, se você está começando mais velho, espero que pelo menos saiba o que gosta de fazer e o que não gosta de fazer. Esse já é um bom ponto de partida. Então, se você gosta de pescar, tente entrar em um negócio que envolva pesca. Pelo menos, no pior dos casos, se não estiver resolvendo os maiores problemas do mundo, você estará fazendo algo que ama todos os dias e isso é sucesso. Concordo totalmente com isso. Eu sou um grande defensor, eu faço parte do grupo que acredita que se você agir, se você tem algo que ama, se você toma uma atitude, eu realmente acredito que se você encontrar uma maneira de persistir nisso por tempo suficiente, você vai encontrar um jeito de se tornar bem-sucedido de alguma forma nisso. E você precisa ser inteligente e aprender com os fracassos. Hoje temos acesso ilimitado a podcasts, livros e vídeos no YouTube. Mas se você persistir em algo por tempo suficiente, você vai encontrar um jeito de ter sucesso nisso. Eu acho que o fator X e até mesmo, você sabe, você mencionou quando tinha 15 anos e não tinha interesse em jardinagem. E isso era em teoria, se você fizesse isso por 20 anos, você encontraria um jeito de ter sucesso nisso, encontraria um jeito de ganhar dinheiro, encontraria um jeito de montar equipes ao seu redor, encontraria um jeito de escalar. Então, eu acho que muito disso também é não se envolver em tudo. Assuma que isso ocorrerá em 2 ou 3 meses e busque uma forma de ter tempo e margem para agir. Eu sei que é clichê e muitos não gostam quando falo isso, mas não se trata de suprir uma lacuna no mercado. É sobre fazer algo que você gosta, porque a persistência é 99% do motivo pelo qual a maioria das pessoas tem sucesso. Elas simplesmente continuaram. Comecei uma agência criativa em Hong Kong, onde cerca de 15.000 empresas faziam o mesmo. Tive sucesso porque gostava do que fazia e persisti. Continuei firme apesar das crises financeiras e problemas económicos. Seguimos em frente e chegamos lá. Por isso, sempre digo, se você faz o que ama, e por algum motivo as pessoas odeiam quando digo isso, não, escolha um negócio que supra uma necessidade do mercado. Bom, sim, claro. Se você quer ganhar dinheiro rápido e espera poder vender a empresa e tudo mais. Mas se você realmente quer construir algo que ama, você vai vencer se fizer isso. Esse é o segredo. Simples assim. Se gosta de pescar, crie um negócio de pesca. Você gosta de persistir quando fica difícil, porque aprecia isso. Simples. Por quê? Por que você acha que as pessoas odeiam e ficam bravas quando você diz isso? É porque, eu não entendo, faz muito sentido se você consegue encontrar algo que ama, porque quando a motivação acaba, aliás, quando a motivação acaba, isso você precisa de algo para te motivar no início e depois de outra coisa para enfrentar as dificuldades de ser empreendedor. A paixão é fundamental nisso, mas não entendo por que as pessoas ficam tão bravas. Acredito que quando penso nas pessoas que realmente se irritam com isso, muitas vezes é uma combinação de fatores. Eles não fizeram isso, então vivem sem fazer o que amam, mas talvez tenham ganhado dinheiro. Não digo que você não possa ganhar dinheiro sem amar o que faz. Estou dizendo, por que não combinar os dois? Então, muitos de nós temos viés de sobrevivência, e eu sou uma vítima disso. Sobrevivi graças ao empreendedorismo e acredito que é isso que as pessoas devem aprender. Acho que estou certo, e isso não é viés de sobrevivência, mas todos temos esse viés. Eu acho que muitas pessoas têm uma vida em que talvez construíram um negócio que era de nicho e era focado em ganhar dinheiro, e elas conseguiram. Vejo novamente muitas pessoas assim no ramo imobiliário. Mas olhando de perto, tiveram 3 divórcios, não são felizes e trabalharam 20 anos em algo de que não gostam. Elas fizeram isso por dinheiro, mas ficaram ainda mais infelizes. Conheço muitas pessoas assim. Então, mas elas têm esse tipo de viés de sobrevivência. Elas dizem, não, eu construí um negócio e não gosto desse negócio, mas ganhei dinheiro com isso. E sim, eu tenho que cobrar aluguel caro das enfermeiras, sabe? Mas e daí? Eu ganhei dinheiro, sabe? Você não precisa fazer algo que ama. Então, eu acho que definitivamente existe um problema de viés de sobrevivência. Esse é um tipo de crítica que eu recebo. Eu acho que o outro tipo de crítica é realmente uma combinação de ignorância e falta de ação do lado deles. Então, muitas vezes, as pessoas não acham que seus hobbies podem se tornar negócios. Elas realmente passaram a acreditar no que foram doutrinadas, que esses são apenas hobbies e que não dá para ganhar dinheiro com isso. Alguém me disse, eu quero ser passeador de cães. Como vou ganhar dinheiro com isso? Perguntei. Quanto você precisa ganhar por mês? O que é um negócio de estilo de vida? E o que é um emprego?
Sabe, na verdade você pode abrir um negócio de passear com cães, pode abrir um negócio de tosa e banho, pode criar um negócio de produtos para cães, para as pessoas, para quem você já passeava com os cachorros. Ou tipo, sabe, que tipo de estilo de vida você quer nesse negócio? Se você gosta de caminhar, posso criar um modelo de negócio para isso. Muitas pessoas não veem seus hobbies como negócios porque não aprendem sobre isso na escola e não criam modelos de negócio para eles. Elas acham que é besteira, mas é só ignorância. É falta de educação sobre como os negócios funcionam. O padrão delas é dizer que isso não é possível. Como vou ganhar dinheiro? Gosto de jogar e assistir Netflix. Alguém perguntou, como ganhar dinheiro com isso? Eu penso, bom, precisa ter um canal de resenhas da Netflix. Tipo, o que é bom na Netflix? Porque toda vez que eu entro na Netflix, eu não sei o que assistir. Se existisse um canal no YouTube explicando o que é bom e por que, eu assistiria. Aí eles pensam, talvez eu possa fazer isso. Você gosta de assistir Netflix e aqui está um modelo de negócio para isso, sabe? Acho que o sistema escolar não ensina a fazer o que você ama. Ele faz o oposto. O sistema escolar diz que se você não é bom em história, deve se esforçar mais. Você tirou D em biologia, precisa se dedicar mais. E na verdade, no mundo real, é completamente o oposto, certo? Então, eu não me importo com contabilidade e finanças. Contrato um excelente contador em todas as empresas que inicio. Eu sei ler os números, mas não quero me preocupar com eles. Eu quero garantir que recebemos o dinheiro e não temos problemas de fluxo de caixa, mas não quero me preocupar com isso. Em vez de passar anos estudando contabilidade, posso contratar alguém que goste do assunto. O problema é que o sistema escolar erra ao nos obrigar a aprender o que não gostamos, tornando o aprendizado desmotivador. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com as influências com as quais você se cerca, porque eu não acho que a gente percebe o quanto as pessoas têm ressentimento por terem construído a vida delas de um certo jeito e tentam impor esse ressentimento em você. Acho que é daí que surgem muitos conselhos ruins. Eu acho que, e nem é que esses conselhos ruins sejam mal intencionados, mas eu acho que se você pensar nos pais, os pais vêm de um lugar de querer proteger você porque eles só sabem viver de um certo jeito. Acho que há algo não dito nisso. Eles nunca vão admitir, mas ao verem você trabalhando das 9 às 5, exercem muita influência, principalmente quando você é mais jovem. Eles querem seu sucesso, mas acredito que sentem certo ressentimento por não terem alcançado tanta liberdade financeira ou de tempo. Acho que dói ver outros indo melhor, e embora nem todos pensem assim, pessoas suficientes pensam. Por isso, é preciso cuidado com quem você escuta e se deixa influenciar. Eu acho que, na maioria das vezes, os pais não sabem o que não sabem. Então eles vão dar conselhos. A verdade é que, se você quer ter sucesso, não aceite conselhos de pessoas cuja vida você não quer. Se você aceita conselhos dos seus pais, olhe para a vida deles e pergunte: você quer isso? Você quer isso? Você quer estar pagando uma hipoteca até os 65 anos e trabalhando em um emprego que você odeia a vida inteira? Só aceite conselhos de pessoas cuja vida você realmente deseja. E eu diria que isso vale para mim e para qualquer influenciador por aí. Se você quer, sabe, ter uma ficha criminal, usar tornozeleira eletrônica e ser perseguido por, digamos, um certo governo o tempo todo, então siga o conselho de certos influenciadores. Você precisa olhar para a vida que aquela pessoa criou com base no que ela está te dizendo, porque o que ela diz para você é o que ela diz para si mesma, e por isso essa é a vida dela. Sou casado há 23 anos. Se seu objetivo é ficar com muitas mulheres, não me escute. Acho importante analisar quem te aconselha e se perguntar: essa é a vida que eu quero? Porque, ao seguir seus conselhos, você pode acabar vivendo como eles. E eu não acho que as pessoas dão muito valor a isso. Elas simplesmente seguem a pessoa mais barulhenta nas redes sociais e depois ficam surpresas quando a vida delas começa a se tornar exatamente aquilo que aquela pessoa disse que seria. Exatamente. Quando você aposta nas pessoas, porque eu sei que você investe seu próprio dinheiro e você já investiu em, eu nem sei, centenas, eu nem sei quantas. Sim, investi em 81 negócios. 81 negócios. Você já conversou com centenas de empreendedores. Quando você observa as características de personalidade que, na sua opinião, fazem alguém vencer na busca dos sonhos, é importante ter um sonho.
Mas eu acho que tem que haver uma personalidade junto com isso que vai permitir que a pessoa execute as etapas necessárias para ajudá-la a alcançar seu sonho. Quais características e semelhanças existem entre pessoas vencedoras? Acredito que há 3 fatores que tornam um fundador bem-sucedido, e é nisso que invisto. Pouco se fala, claro, sobre a capacidade de ser orientado. Então é alguém que consegue ouvir, aprender e aceitar críticas. Eu adoro críticas. Gosto de feedback. Como posso melhorar? Comecei nas redes sociais há 5 anos. Hoje tenho 14 milhões de seguidores e 400 milhões de visualizações mensais. Fiquei bem bom em criar conteúdo. Mas quando comecei, eu sempre pedia críticas. Ainda faço isso hoje. Como posso melhorar? Como tornar meus vídeos no YouTube e meu conteúdo educativo melhores? Acho que isso é ser treinável. O segundo elemento que eu procuro é a diversão. Sabe, tipo, quando você investe em alguém, basicamente você está se casando. Então, sabe, eu estou investido em uma empresa há 9 anos. Conversei todo mês por 9 anos com o fundador. Acho que as pessoas precisam reconhecer isso. Ao iniciar um negócio com alguém, pense, vai ser divertido? Negócios devem ser divertidos. Acho que o último ponto sobre repetir algo várias vezes é que pessoas realmente bem-sucedidas levam isso para o lado pessoal nos negócios. Quem não faz isso comete um grande erro, pois os mais bem-sucedidos levam muito para o lado pessoal. Eu não vou parar até consertar o sistema educacional. Mesmo se eu morrer, já produzi muito conteúdo para manter isso funcionando após minha morte. Isso não vai parar. Acho que vou ajudar meu eu de 15 anos que sentiu dor ao sair da escola sem apoio. O sistema educacional não me preparou para a vida real. Eu não vou parar até que esse problema seja resolvido. Mesmo que isso signifique que eu tenha que fortalecer minha concorrência para conseguir, e eu acho que essa é a característica que eu vou chamar de tenacidade, se você quiser, eu vou chamar de paixão ou propósito. Mas, sabe, se as pessoas têm um sonho, então você não pode pará-las. E se isso está enraizado na dor que te dá propósito, então as pessoas não param. E muitos negócios dos quais participei fracassaram, mas esses fundadores não pararam. E os que fracassaram e pararam são aqueles que nunca realmente sentiram dor e nunca realmente se importaram com o propósito. Como isso, eu concordo com você e já tive essa conversa com várias pessoas. Como alguém, e é por isso que eu acho que pessoas que chegaram ao fundo do poço ou têm algo a provar, na verdade, se conseguirem sair dessa situação ruim, podem se tornar grandes empreendedores. Mas para alguém que não passou por um momento de vida muito difícil, qual é a sabedoria para eles? Eles dizem: eu não sei como sentir dor em relação ao problema que estou resolvendo. Só acho que é um bom problema e sou um trabalhador incansável. Vou dar tudo de mim para isso. Mas como fazer com que eles sintam essa dor para que possam continuar? Eu acho que a dor é um presente e aqueles que não sentiram dor e por isso não encontraram um propósito, eu sei que há muitas pessoas assim. Em primeiro lugar, eu diria que isso é uma desvantagem. Fico feliz por ter sentido dor, pois isso me fez bem-sucedido e mais importante que o sucesso. Cada um define isso, mas para mim é liberdade de tempo. Eu acho que isso me fez sentir vivo, então a dor que eu senti quando tinha 15 anos me deu a vida que eu tenho hoje, onde eu, sabe, já pulo da cama de manhã. Eu penso, vamos resolver isso. Mas se você não tem isso, se você não tem essa dor, primeiro de tudo, há quem diga que, sabe, você tem sorte. De certa forma. Mas o que eu diria é que talvez você possa se conectar com a dor de outra pessoa e encontrar um propósito na dor dela. Tenho 29 pessoas me ajudando com essa plataforma. Não sou só eu com uma câmera. Tenho 29 pessoas em tempo integral me ajudando. E todos eles se importam com o problema que tento resolver, mas sentem a mesma dor? Não. Se importam com o que estamos resolvendo? Sim. Isso os deixa muito motivados e felizes por participarem dessa missão? Sim. Então eles aproveitaram a minha dor e fizeram disso a dor deles. Isso é um truque. Eu adoro isso. Eu realmente adoro isso. E eu acho... Quero dizer, temos falado muito sobre sistemas educacionais e ideias de mentalidade empreendedora. Muita sabedoria sobre contratar as pessoas certas e não apenas contratar pessoas que querem um emprego por um emprego, mas contratar pessoas que estão na mesma missão e são tão motivadas quanto você.
E, na verdade, uma das minhas ideias favoritas sobre contratação é que você pode contratar pessoas, não só que sejam motivadas e alinhadas com a missão, mas pessoas que em outro momento da vida poderiam ser empreendedoras, mas talvez agora não seja o momento delas para empreender. Se você encontrar alguém com perfil empreendedor que não quer empreender agora e trazê-lo para a sua empresa, alinhado à missão e à dor, terá um profissional de alto nível para levar seu negócio ao próximo patamar. Poderíamos fazer um podcast só sobre contratação, adoro esse tema. Contratar é fácil. Muitos dizem que o maior desafio nos negócios é gerenciar pessoas. E Digo algo. que eu quero que seja verdade pela experiência dura, que você não precisa gerenciar pessoas, você precisa gerenciar o propósito. Se o propósito está claro, as pessoas se autogerenciam e você contrata com base nisso. Já contratei quem não era brilhante em redes sociais, mas por se importar com o propósito, acabou se destacando. Muitos atletas de sucesso não eram os melhores no início, apenas eram focados. Por isso, contrate quem se importa com o seu propósito e não precisará de gerenciamento. E o que você está falando aí, às vezes, você sabe, é o empreendedor, certo? É a pessoa dentro da empresa que é tipo, por exemplo, eu tinha uma sócia na Fluid e ela é designer gráfica. Quando eu a conheci, se perguntassem a ela, o que você é? Ela diria que é uma criativa. Ela diria que é uma designer, certo? Ela não se descreveria como uma empreendedora. Então, eu era o empreendedor que se associou a ela nesse negócio. Mas, sinceramente, uma vez que ela teve participação societária e pelo jeito que ela trabalhava, ela se importava com o problema que estávamos resolvendo, ela se importava com o trabalho, então ela se tornou uma empreendedora. Ela já era uma, mas eu a ajudei a perceber que era uma, e ter participação societária ajuda você a se tornar um empreendedor, possuir uma parte da empresa. E então, o jeito que você trabalha, o jeito que você se importa com o problema como se fosse seu, faz de você um empreendedor. Então, não é só para... Sabe, eu sou extrovertido, sou um cara de marketing, então eu sou um tipo de empreendedorismo, mas existem 8 tipos diferentes. Todos que ouvem isso são empreendedores. E sim, pode ser que o seu contador não se veja como um empreendedor. Se entram na empresa, recebem participação e trabalham como você, são. Acho que você gosta muito de dar participação societária. Sim, além de dar participação, podemos discutir estratégias para fazê-lo corretamente, com vesting, carência e garantindo que só pessoas comprometidas recebam participação, indo além da simples distribuição estratégica no negócio. Além de alinhar o propósito, qual outra ideia você teria? Sei que você já deu várias, mas qual a última sugestão para convencer pessoas a comprarem sua visão ao contratar? Que pergunta você faz para saber se elas realmente se importam com seu trabalho? Bem, de novo, existem 3 elementos, certo? Só para recapitular. Com certeza você quer ter a mesma missão, você quer se importar com o mesmo problema, isso é muito importante, certo? Se você não tiver isso, terá problemas, porque se eles não se importam com o problema que seu negócio resolve, não vão enfrentar os momentos difíceis com você. Isso é fundamental. Acho difícil separar esses pontos, então é importante. Dar participação às pessoas não é apenas uma boa ideia, é uma obrigação. Não espere que se importem com o negócio como você se não tiverem o mesmo potencial de ganho. Pensar diferente é um erro de curto prazo. Dê participação. Por fim, vejo 3 pontos: participação, propósito e alinhamento no código moral. E então, vocês são iguais quando se trata de ética? E eu aprendi isso da maneira difícil. Eu já tive sócios que eu achava que eram éticos, e aí descobri que não eram, certo? Você precisa testar o alinhamento de código moral. O que essa pessoa topa fazer que você não faria? Qual a regra de vida dela e a sua? Veja um exemplo. Quando eu tinha cerca de 25 ou 26 anos, enfrentei um problema financeiro no negócio. Eu conversava com Helen, minha sócia na época. Falei para ela, temos dinheiro no banco para nos pagar como fundadores e cobrir contas, mas teremos que atrasar o pagamento da equipe. E Helen me disse algo que estava certo e eu estava errado. Ela disse, Simon, precisamos pagar nosso pessoal antes. Precisamos fazer isso. E eu pensava, temos que nos pagar primeiro, colocar nossa máscara antes. Mas ela disse, não. Temos obrigação com essas pessoas, Simon. Contratamos elas. Dependem de nós. Devemos pagá-las antes. E então eu...
Resisti, mas depois fiz o que ela disse e melhorei meu código moral, e ela estava certa. Então pagamos aquelas pessoas e não tínhamos dinheiro para pagar nosso próprio aluguel, comida para nós mesmos. Ficou parado por 3 semanas e de repente foi pago. Fizemos o que era certo, nos reerguemos e tudo ficou bem. Graças a Deus ouvi a Helena, porque em 35 anos como empregador, nunca atrasei pagamentos, sempre paguei no primeiro dia do mês. Milhões podem ouvir este podcast e ninguém pode dizer que não cumpri quando prometi. Isso devo a Helena. Ok? É enorme, então Alinhar o código moral com quem você trabalha é essencial, pois sem isso, essas pessoas podem corromper você, seu negócio e sua vida. sim, isso é enorme. E eu acho que se você encontrar alguém na empresa que não está alinhado com seu código moral, elimine essa pessoa o mais rápido possível. Se você fez uma contratação acidental, acho que isso é fundamental porque isso você fala de forma superior. Se contratar alguém com código moral diferente, isso pode se espalhar como um vírus na empresa. Sim, vale também se eles não acreditam de verdade no seu propósito. Se fingem apoiar, mas sabotam por dentro, a gente percebe. Ah, esse propósito é... Uma droga, eles bagunçam com todo mundo. Eles bagunçam com todo mundo na empresa. E então todas as pessoas que estão realmente alinhadas começam a perceber: bem, se essa porcaria é permitida, o que eu estou fazendo aqui? Aqui. Eles vão baixar os padrões ou vão... Ir embora, esse é o vírus chamado 7 e 8, ou vírus de 7 noites. Você tem 10 pessoas, 8 ou 9 são brilhantes e felizes, mas 1 ou 2 não estão satisfeitos e sabem disso. Decidir sair ou ser demitido é fácil para eles. O problema são os 7 e 8. Às vezes se importam, às vezes fingem. Se você mantê-los, corre o risco de perder seus melhores, os 9 e 10. Não quero entrar em um assunto enorme, sabe? Mudar completamente de direção. Uma coisa que eu queria te perguntar há um tempo, e eu sei que você tem uma opinião sobre isso, e eu fiquei curioso por que você tem essa opinião. Você fala muito sobre, propriedade, como, bem, você fala muito sobre construção de riqueza em geral, mas você tem opiniões sobre propriedade, e eu só queria saber qual é a sua visão, porque qualquer um que ouve isso é empreendedor, se importa com investimento e... casas, criptomoedas, ações. Eles querem se tornar investidores anjos, seja o que for. Eles querem encontrar uma maneira de investir o dinheiro assim que conseguirem ganhar um pouco dele. Mas pelo que eu entendo, eu não acho que você ache que propriedade seja o melhor investimento comparado a alguns outros ativos. Então você fala muito sobre propriedade e pessoas do ramo imobiliário. Por que você menciona repetidamente investimento em propriedades e posse de casas? Na sua opinião, é um bom investimento? E se não for para quem tem algum dinheiro, é ambicioso e quer aprender a investir? Para onde você os direciona? Esse é um ponto muito sensível para mim nesse assunto. Eu sei, mas quero entender o motivo. Porque eu tenho muito a dizer sobre esse assunto e isso é um câncer no sistema da vida para os humanos. E eu estou bastante preocupado com isso. Então, é uma visão diferente sobre o negócio de propriedades em relação à maioria. Mas eu acho que se as pessoas entendessem todo o contexto do que estou tentando dizer aqui, até mesmo os proprietários de imóveis estariam do meu lado. E eu posso te passar tudo, não quero pegar pesado demais. Não sei se você quer que eu pegue pesado. Eu posso pegar pesado nisso, fica a seu critério. Mas eu gostaria, se você quisesse... Beleza, é um público inteligente, manda ver. Certo, então existem diferentes elementos em torno do ramo imobiliário que precisamos entender, certo? Vamos começar pelo básico. Se você está morando em um imóvel neste momento, você é o proprietário, você possui o imóvel. A maioria das pessoas, 99%, tem um financiamento, certo? Então vamos supor hipoteticamente que você é o dono, mas na verdade não é. Se você olhar a papelada, o banco é o dono. Eles te emprestaram o dinheiro para comprar, o imóvel é deles até você quitar o empréstimo, certo? Então, só tenha isso em mente. Se você é muito rico, as pessoas acham que você está comprando imóveis. Se você for muito rico e comprar 400 imóveis, acaba sendo demais para administrar. É trabalho demais. Se você colocar no mercado de ações, seria fácil. É muito líquido. Coloca, tira, é fácil. Imóvel não é tão líquido assim. E dá muito trabalho de manutenção. Então, o que realmente acontece
é que pessoas ricas dão o dinheiro para o banco e o banco é o intermediário que depois empresta o dinheiro para você. Certo, então, vamos ser honestos, vamos tentar concordar com algumas coisas importantes antes de eu começar a falar sobre isso. Os bancos não estão aí para te ajudar a ganhar dinheiro, certo? Eles estão aí para ganhar dinheiro em cima de você, esse é o objetivo deles, certo? E não há nada de errado com isso, mas esse é o objetivo deles. Então, eles te emprestam dinheiro porque sabem que podem ganhar dinheiro em cima de você. Primeiro de tudo, isso depende de cada país, de cada lugar, e diferentes pessoas vão ter opiniões diferentes sobre onde elas estão agora e como isso acontece. Mas, na maioria dos casos, se o banco te empresta dinheiro para comprar um imóvel, primeiro de tudo, você vai acabar pagando 2 ou 3 vezes mais por esse imóvel ao final do prazo de 30 anos. O imóvel que você compra agora acaba saindo bem mais caro devido aos juros compostos ao longo do tempo, certo? Você paga 2 ou 3 vezes mais pela casa do que o valor inicial de compra. Também vou explicar os diferentes modelos de propriedade, certo? Então, antes de alguém começar a falar comigo sobre como dá para ganhar muito dinheiro com imóveis, vamos apenas analisar os modelos. Se você está comprando um imóvel para morar nele, tecnicamente, em termos contábeis, ele é classificado como um passivo, não como um ativo. Se você perguntar às pessoas se o imóvel que possuem é ativo ou passivo, o dinheiro burro dirá que é ativo. Eles não entendem como o dinheiro funciona. Não é um ativo, é um passivo. Por quê? Principalmente porque isso te custa dinheiro todo mês e não te dá dinheiro. Não é um ativo. Muitos dirão, se eu vender, ganho $200.000. Eu digo, então venda. Mas as pessoas não podem ou não querem, porque elas têm dinheiro investido nisso. A companhia hipotecária vai aplicar penalidades se você tentar, aliás, o que já dá uma pequena indicação de por que esse sistema é feito para prejudicar as pessoas, certo? Eles não querem que você quite o empréstimo, certo? Então você tem uma dívida que precisa manter e as pessoas que te emprestaram o dinheiro têm um pagamento garantido e uma grande porcentagem das pessoas vai inadimplir, então eles recuperam esse valor, além de terem vendido sua casa por 3 vezes o valor e você nem percebeu, e aí você fica preso pelos próximos 30 anos para pagar esse valor. Quando você compra essa casa, 99% das pessoas ficam presas naquele lugar onde compraram a casa e então pegam todas as suas economias e colocam naquela casa. Então, em vez de investir em um negócio que pode gerar renda ou investir em um negócio que ensina habilidades para permitir que você ganhe mais dinheiro depois, as pessoas ficam presas em uma casa que, pelo resto da vida, vão ter inflação de estilo de vida, vão querer uma casa maior e vão acabar morrendo naquela casa, certo? O único argumento que usam é, então vou pagar 3 vezes mais por isso. Vou ficar preso e não seguir para uma outra oportunidade. Sim, eu vou gastar dinheiro com aquela casa todo mês. De uma forma ou de outra, tudo bem, mas no final das contas, eu vou poder deixar para meus filhos. Eu penso assim, se a sua casa não está em um trust e você morre e tem 2 filhos, vamos basear isso na lei do Reino Unido. É muito parecido no mundo todo, mas vamos usar a lei do Reino Unido. 48% dessa casa vai em imposto de herança de volta para o governo. Seus 2 filhos recebem cerca de 20% do valor da casa cada um. Agora só podem pagar a entrada da mesma casa que você levou 30 anos quitando. Esses 2 filhos não conseguem comprar a casa que você vendeu para pagar o imposto de herança pelo qual trabalhou a vida toda. É ignorância. As pessoas são burras, elas não foram ensinadas sobre isso. Elas pensam que ter casa própria é essencial para uma vida melhor. Não é. Então, essa é uma parte que é a propriedade de casa própria, que é a maior parte do mercado imobiliário, e, aliás, causa uma enorme inflação quando as pessoas compram essas casas e acham que estão ganhando dinheiro no papel, mas, na realidade, o custo de vida aumentou para acompanhar, então, se elas vendessem essa casa e tivessem que alugar, todo o dinheiro que estão ganhando seria consumido pelo custo que teriam para viver, certo? Então, ninguém ganha nesse cenário, exceto as pessoas que te emprestam o dinheiro. Certo, agora vamos falar de outra parte do mercado imobiliário que as pessoas adoram comentar, que é comprar uma casa e alugar, ok? Esse é, vamos chamar assim, o único argumento que eu poderia dar para isso, que é preservação de riqueza, certo? Então você tem um dinheiro, isso, aliás, é geralmente a estrutura da classe média, você tem um pouco de dinheiro e compra uma casa e agora espera que ela valorize, dedos cruzados, e aí você recebe o aluguel para tentar pelo menos cobrir a hipoteca, certo? Ótimo, mas ainda assim tem algo na sua mente que você precisa administrar isso. Então, um pedacinho do seu cérebro está sendo ocupado tendo que gerenciar isso, né? Aquele pedaço do cérebro que poderia estar
construindo algo que realmente te dá dinheiro ou te ensina alguma coisa, agora você tem que se preocupar em trocar a fechadura da porta da frente, consertar uma máquina de lavar aqui e ali, arrumar uma cerca que caiu ou garantir que está seguindo a lei para que o inquilino tenha o que precisa, sabe? Realmente fragmentando sua mente, tirando seu tempo. Vamos deixar isso de lado porque muita gente nem reconhece isso como um problema e você diz, certo, agora eu tenho uma propriedade. Agora, na Inglaterra, tem uma casa em Shoreditch, que é a Zona 1. Essa casa, em 2014, foi vendida por 750 mil libras. Semana passada, em 2025, 11 anos depois, está à venda por 625 mil libras. Ela perdeu dinheiro e ninguém nunca quer falar dessas casas que perdem dinheiro. É como se as únicas pessoas que querem falar sobre isso são aquelas que pegam um peixe grande, não querem falar do peixe pequeno que pegaram ou dos que não pegaram nenhum. Essa casa perdeu dinheiro. Centro de Londres, Shoreditch, apartamento de 2 quartos, desvalorizou. Então, alguém comprou isso em 2014 e agora perde dinheiro quando vende. Certo, então vamos tirar a fantasia de que toda casa que você compra vai valorizar. Claro que isso não é verdade. Vamos supor que isso seja verdade e que você comprou uma casa que valorizou. A questão é que esse modelo é justamente o motivo pelo qual o banco imobiliário foi criado por uma mulher inteligente que queria destacar isso. Ela criou 2 jogos. Um é o banco imobiliário que conhecemos, onde jogamos até restar um vencedor. Ela queria mostrar o que ocorre ao transformar propriedade, uma necessidade humana básica, em negócio. E como no banco imobiliário, no final só resta um vencedor, e esse vencedor provavelmente não será você. Vai ser a BlackRock. Não será você. Seus filhos sofrerão porque você fez da casa um negócio. No banco imobiliário original, havia um segundo tabuleiro onde a terra era comunitária, tribalismo e todos podiam viver sem medo de ficarem sem teto. Tribalismo comunitário como antes. A terra não deveria ser de uma empresa para lucro, pois o que ocorre, vou citar a Inglaterra, mas é igual nos Estados Unidos da América, é que há enfermeiras aqui que não conseguem pagar aluguel nem comprar casa. Elas dependem de vale alimentação e não conseguem ganhar mais dinheiro. Então você comprou uma casa e está tirando o máximo de lucro dela. Enquanto a pessoa que provavelmente vai salvar sua vida no pronto-socorro esta noite não consegue. Nem pagar o aluguel, porque algum incorporador imobiliário está tirando 8% de lucro disso. Agora, não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro com isso. Estou dizendo que isso é um problema de código moral. Não podemos transformar propriedade em um negócio. Precisamos entender que é uma necessidade humana básica, como eletricidade e água, e não deveria ser um negócio. A eletricidade virou um negócio e agora estamos presos a isso. Certo, contas enormes de eletricidade, contas enormes de água, custos enormes de vida, que são necessidades básicas. E, aliás, se você olhar apenas as estatísticas, isso não é teoria da conspiração, é só olhar os números. Em 1999, na Inglaterra, havia 20 mil pessoas sem teto. Em 2025, há mais de 350 mil, e isso é causado por transformar propriedade em um negócio. Então, para mim, não é sobre se você pode ganhar dinheiro com imóveis. Talvez não seja garantido, vamos ser claros, não é garantido, talvez. Mas é realmente assim que você quer viver? Primeiro de tudo. Se você entra no ramo imobiliário, você não aprende nada, você não desenvolve nenhuma habilidade composta. Instalar uma cozinha numa casa nova, trocar a fechadura, cobrar caro demais de uma enfermeira pelo aluguel, certo? Isso não é um negócio, não deveríamos chamar de negócio imobiliário. O melhor que pode ser é armazenamento de valor, mas mesmo assim, a maioria das pessoas financeiramente bem-sucedidas não precisa comprar uma casa para obter rendimento. É uma forma ineficiente de obter rendimento. Então, é isso, sabe? Eu poderia continuar, mas esse é o básico. Sim, olha, eu não discordo de você. Eu acho que moradia deveria ser garantida. É fácil concordar com essa ideia. O difícil é descobrir como fazer isso. Como você reinventa um sistema que tem tanto dinheiro por trás? Tipo, a BlackRock está comprando casas unifamiliares, sabe? A máquina é enorme. Então, isso está levando a conversa para um caminho totalmente diferente. O que eu realmente aprecio, porque eu nunca tive essa conversa no programa antes. Mas eu não tenho uma resposta fácil. Se você for me perguntar, ok, Scott, você concorda com o que eu acabei de dizer? Eu diria que sim, existe uma obrigação moral das pessoas terem moradia e poderem comer, mas qual é a resposta? Isso é o complicado.
Eu acho que a resposta começa com educação, sabe? Começa com a gente entender que é isso que está acontecendo, certo? Se você é rico e compra propriedades, está contribuindo para esse problema. Se a classe média compra propriedades, você contribui para esse problema. E você não está reinvestindo na economia real. Ao investir em um negócio, ele compra produtos, suprimentos, contrata pessoas e o dinheiro retorna à economia. Mas quando você investe em propriedades, o dinheiro fica parado nesse ativo, certo? Não é um valor que circula na economia real. E então, mais uma vez, quando a maioria das pessoas estiver educada, aí sim poderemos mudar o comportamento. Ok, e eu sou capitalista. O problema é que, num nível simplista, quando as pessoas ouvem isso pela primeira vez, acham que eu sou socialista? Não, eu não sou socialista. O que estou dizendo é, se você quer um policial para te proteger, uma enfermeira para salvar sua vida e um bombeiro para apagar o fogo nas casas que você possui, então você precisa ou pagar mais para eles, ou fornecer moradia gratuita, ou moradia que eles possam pagar. Você não pode querer tudo ao mesmo tempo. Então escolha um lado. Você quer ficar sem polícia porque não podemos pagar por eles, sem corpo de bombeiros porque eles não conseguem pagar para viver e sem enfermeira porque elas nem conseguem pagar as próprias contas. E na Inglaterra, elas ainda têm que pagar pelo estacionamento, pelo amor de Deus, elas nem conseguem pagar para estacionar. Se você não quer essas pessoas te ajudando, continue comprando casas se quiser que eles te ajudem. Melhor começarmos a construir casas para essas pessoas, possivelmente vindas de incorporadoras. Talvez seja uma forma deles fazerem isso ou volte para a infraestrutura do governo. O problema é que quem resolvia isso antes era o governo. Eles estão todos endividados agora. Eles tomam muito dinheiro emprestado para serem eleitos a cada 4 anos. É muito dinheiro. Que só o pagamento dos juros já consome todo o dinheiro. Então não sobra dinheiro para construir casas e, em determinado momento, na Inglaterra, de qualquer forma, o governo conservador vendeu todas as moradias públicas. Assim, eles fizeram com que todos se tornassem proprietários de imóveis e deixaram todo mundo um pouco mais rico naquele momento. Mas isso causou um enorme problema na sociedade depois, porque agora ninguém consegue pagar por uma casa. Quem precisa, quem recebe menos, como enfermeiros, professores e policiais. Então, olha, quero dizer, eu tenho uma resposta básica que é: devemos construir mais moradias sociais. Eu também tenho. Sim, e há países que fazem isso melhor, aliás. Existem, tipo, o lance é que, especialmente nos Estados Unidos e em certos estados, os impostos são muito altos. O mesmo no Reino Unido. Sou originalmente canadense, então é semelhante ao Reino Unido em relação aos impostos, mas como você disse, eles vão para os juros. Eles não aderem aos programas sociais. Há países com programas sociais melhores que Reino Unido, Canadá e Estados Unidos da América, que eu acho que subsidiam mais a moradia. Mas eu sei que em alguns países o que vocês estão enfrentando no Reino Unido, eu não fazia ideia de que era tão ruim assim. Acho que esse é um problema que deveríamos discutir. Recebo muitas mensagens dizendo que propriedades são ativos e enriquecem as pessoas. Tudo bem, não sou contra ganhar dinheiro assim, mas acredito que moralmente devemos agir ao ver tanta gente sofrendo e sem teto. E uma grande parte do motivo pelo qual elas estão passando por esse sofrimento é porque a moradia está muito cara em todo lugar do mundo. Se alguém quiser ser, e eu também adoro essa ideia de... Se você vai ganhar dinheiro, faça isso oferecendo valor, não apenas extraindo valor do mundo, ofereça valor ao mundo. Então, eu acho que todo mundo pode concordar com essa mensagem, e eu acho que se as pessoas entendessem diferente, de novo, é quase como se imóveis e propriedades fossem o que todo mundo escolhe como investimento, provavelmente porque os bancos estão incentivando você a fazer isso, parece que o governo, de certa forma, também está incentivando você a fazer isso, e eu acho que as pessoas não veem muitas outras opções. Elas consideram outras opções muito arriscadas, mesmo você dizendo que imóveis também são. Então, quando alguém está pensando em investir, onde você recomenda que essa pessoa comece, se não for em imóveis? Bem, quero dizer, investir, como regra geral para mim, é sobre o valor que você pode devolver ao sistema. E com sorte, trazer esse dinheiro de volta para você, permitindo continuar gerando valor. Por isso, adoro investir em negócios. Porque se eu invisto em uma empresa, ela gera renda no mundo real. Se eu invisto em uma empresa que fabrica foguetes, eles estão contratando pessoas, comprando materiais, produzindo algo que retorna para a economia. E assim esse negócio vira uma fonte de renda, trazendo o dinheiro de volta e permitindo repetir o processo.
Certo. Acho que cada um tem um motivo diferente para investir. Se o seu objetivo principal é ganhar muito dinheiro, o melhor investimento é em um negócio próprio, pois você controla o que acontece. Se você investe no mercado de ações, no qual eu não sou especialista, então, sabe, eu não aconselho as pessoas a investirem no mercado de ações, mas eu entendo totalmente por que as pessoas fazem isso. Mas você está investindo em outra pessoa, fazendo o trabalho e torcendo para que ela não faça besteira. Se comprar ações da Tesla hoje, torça para Elon Musk não postar algo polêmico no Twitter. Você deposita toda a sua fé em outra pessoa, por que não acredita em si mesmo? Agora, se você já ganhou dinheiro com o seu próprio negócio, como eu ganhei dinheiro com os meus próprios negócios, então agora estou investindo novamente no meu próprio negócio, o Help Bank, mas também estou investindo nos sonhos de outras pessoas. Assim dou dinheiro para eles investirem nos negócios, fazendo o dinheiro retornar para mim. Então, esse investimento econômico no mundo real não só me paga bem, às vezes eu perco dinheiro. Alguns negócios fracassam, mas ao menos o dinheiro circulou na economia. Sabe, mesmo que o negócio fracasse, ainda assim tem pessoas que foram pagas, pessoas gastaram dinheiro com o que quer que o negócio estivesse tentando fazer, computadores e todas essas coisas. Investimos dinheiro na economia real, então mesmo que o negócio falhe, o valor retorna ao sistema. Você compra uma propriedade e ela fica lá sem sair do lugar. Você acha que só... Sabe aquela mensagem de investir em si mesmo, investir em construir um negócio, se tornar um empreendedor? Você acha que qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor? Todo mundo pode se tornar um empreendedor 100%. Eu não sei esse tipo de coisa. Todo mundo pode trabalhar para alguém, certo? As pessoas conseguem um emprego, tudo bem. Algumas pessoas são demitidas do dia para a noite e perdem o emprego. O negócio delas desmorona, sabe? Claro que qualquer um pode ser um empreendedor. Claro, nós somos seres incrivelmente inteligentes, Eu simplesmente fico impressionado que a gente ainda faça esse tipo de pergunta para nós mesmos. Acho que a verdadeira pergunta que deveríamos fazer é: que tipo de empreendedor você é? Ok, nem todo mundo quer ser Elon Musk, nem todo mundo quer trabalhar tanto quanto eu. Acho que algumas pessoas podem ter um negócio de estilo de vida, e não há absolutamente nada de errado com isso. Acho que o empreendedorismo é só uma estrutura para monetizar, de preferência, aquilo que você ama fazer, sabe? E se você ama o que faz, ironicamente, na maioria das vezes você acaba ganhando dinheiro, né? É incrível, não é? Sim, com certeza não é tão complicado assim. Agora, algumas pessoas nem percebem que são empreendedoras, como a Helen que eu mencionei antes. Ela era designer gráfica, não achava que era empreendedora, achava que era criativa. Tudo o que eu fiz foi colocar uma estrutura de participação societária ao redor dela. Então, o trabalho dela acabou tendo valor em participação. Então, tudo o que qualquer um precisa fazer é entender como funciona a participação societária e como funciona a modelagem de negócios, colocar isso por trás de si e pode ser um empreendedor. Não importa se você é pintor, você é empreendedor, se é ator, você é empreendedor, sabe? E alguns desses atores agora estão provando que são empreendedores, né? Eles saíram da atuação para, comprar clubes de futebol e, sabe, se você quiser, se você é atleta, você é empreendedor. Coloque um modelo de negócios na sua vida, consiga patrocinadores como Michael Jordan fez, construa marcas, seja dono de produtos, sabe? É insano para mim que as pessoas pensem que alguns podem ser empreendedores e outros não. Não é assim. Existem pessoas que entendem estrutura de negócios e pessoas que não entendem. E, na minha opinião, o sistema escolar deliberadamente não ensina isso para as pessoas. Essa é a única diferença. Mas elas são capazes de ser empreendedoras. Elas deveriam ser empreendedoras. Quero finalizar com algumas perguntas rápidas para extrair mais dicas. Você já compartilhou bastante, mas antes de terminar, vou deixar todos os seus links e redes sociais para que as pessoas possam se conectar. Então, qual é o seu sonho? Esse é o tema do seu livro e de todo o seu conteúdo. O livro está disponível em várias livrarias. Se tiver um link específico, incluirei nas notas do episódio. Vi também no seu site. Qual é o seu sonho, Yuka, eu acho, né? Ou qual é o seu... Sonho perfeito. Eu vou conseguir isso. Me manda os links de tudo que quiser nas notas do programa. Se as pessoas quiserem te seguir, é só no... Verifique se está verificado, porque há muitas contas falsas por aí ainda. Claro. Em algum outro lugar ou qualquer outra coisa que você queria mencionar para que o público saiba, que a gente não falou. O Help Bank, obviamente, é outra iniciativa em que você está trabalhando. O que mais? Sim, se quiser ajudar alguém e melhorar sua vida, acesse helpbank.com por 4 minutos diários e faça a diferença para si mesmo.
ajudar alguém libera a ocitocina e te faz mais feliz, por isso adoraria. Eu adoraria que mais pessoas fossem ao Help Bank e fossem mais felizes ajudando pessoas e também que entrassem lá para pedir ajuda, porque isso é importante para mim, pois amplia além de eu ajudar pessoas. Eu só consigo ajudar em média 2 pessoas por dia. Eu tento ajudar 2 pessoas por dia e faço isso há 5 anos, mas há milhões de pessoas por aí que precisam de ajuda. Se todos os ouvintes do seu podcast fossem lá e ajudassem alguém no Help Bank hoje, poderíamos fazer uma enorme diferença. Então isso é importante para mim. E sim, comprem o livro se puderem. Estou usando os lucros para financiar os sonhos das pessoas e espero que o livro traga algum valor para seus ouvintes. Isso seria incrível. Acho que é isso. Vai sim, obrigado. Ok, eu quero fazer só algumas perguntas rápidas para extrair algumas últimas palavras de sabedoria de você. E obrigado por dedicar seu tempo, eu realmente aprecio você. Espero que... eu sei que todo mundo está assistindo no TikTok também. Espero que tenham gostado. Mas, eu gostaria... Ok, então uma coisa que eu gosto de entender, porque obviamente nem tudo foi fácil, mas obviamente você olha para onde você está agora e as pessoas pensam, grande empreendedor, construiu uma marca enorme, tem muitos seguidores nas redes sociais. Qual foi um risco que você correu que foi absolutamente assustador na época, mas que valeu a pena? Casar? Eu adoro isso. Sim, adoro isso. Acho que é seu parceiro na vida. Sabe, é provavelmente um dos momentos mais importantes. E eu não acho que as pessoas gastem tempo suficiente, de novo, para entender o código moral dessa pessoa. Vocês vão se divertir com propósito. Acho que eu tive muita sorte de encontrar a pessoa certa, que me deixa sonhar, me deixa correr riscos, confia em mim, me apoia. E eu acho que, sabe, é um grande risco quando você é jovem, dedicar-se a uma pessoa para o resto da vida. Sabe, é muito assustador. Mas, acho que provavelmente o motivo do meu sucesso é ter a pessoa certa ao meu lado. E não precisa ser seu parceiro, no meu caso é minha esposa, mas acho que é alguém que realmente te apoia, sabe? Que te incentiva a correr riscos, investir nas pessoas, alguém que vai estar lá por você e te apoiar. Acho que esse foi o maior risco que eu corri. Eu simplesmente disse, tá bom, vamos casar. Acho que foi ela quem me pediu. Concordo totalmente, não funciona sem a pessoa certa em casa. Se você tem essa pessoa, sabe do que falamos. Se não, procure essa pessoa ou um grupo. Se encontrar essas pessoas, invista, pois é um bom negócio. Pode ser só um cofundador, falo de relacionamento. Pode ser o cofundador ideal. Você só precisa disso. Ninguém faz tudo sozinho, você sabe. Na escola fazemos a prova sozinhos. Não existem pessoas que vencem sozinhas, é sempre em equipe. E sabe, é sábado, 5 horas da tarde, estou fazendo esse podcast e minha parceira está me apoiando. Ela não fica perguntando onde eu estou, dizendo que eu deveria estar fazendo o churrasco. Ela entende. Ele está trabalhando, eu apoio ele, é isso que ele quer fazer. Isso é importante. Eu não conseguiria sem esse apoio. O maior risco que eu corri foi dizer sim. Qual seria uma lição que você aprendeu que foi útil, mas que você não desejaria essa lição para mais ninguém, porque provavelmente foi um pouco traumática? A dor é boa, a dor te dá propósito. Eu desejo dor para todo mundo. Mas eu digo isso concordando com você, eu também não quero que as pessoas sintam dor. É meio estranho, sabe? Boa sorte e má sorte são ambas sortes, então se você tem má sorte, ela pode se transformar em boa sorte. Da mesma forma, aliás, você pode ter boa sorte que se transforma em má sorte. Os ganhadores da loteria têm boa sorte e muitas vezes acabam vivendo um pesadelo depois, certo? Então, eu acho que você deve encarar a má sorte e perceber que ela pode ser um superpoder se você enxergar da maneira certa. Você já falou sobre hackear a sua sorte antes. Qual é a ideia mais fácil que alguém pode entender para que possa hackear a própria sorte? Nascer no lugar certo. Tô só brincando, sabe, sorte? Eu sei, estou tentando entender onde você quer chegar com isso. Bem, você sabe que 2% da sua vida é determinado por onde você nasce, então isso é uma coisa... Você sabe, as pessoas dizem, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Bem, onde você nasceu, o quanto você trabalhou duro no útero? Sabe, as pessoas dizem isso, tipo, você trabalhou duro no útero para garantir que você nascesse em um país que permite que você diga o que quiser, sabe? Eu acho que, só 2% da sua sorte é esse tipo de sorte. 98% da sua vida é sorte que pode ser hackeada. E basicamente são 3 elementos. Um é, quanto mais risco você assume, mais sorte você tem.
Toda vez que você assume um risco, você aumenta suas chances de sorte. As pessoas não assumem riscos suficientes. Então, elas têm medo do risco. O segundo ponto é aprender a abraçar o medo, pois ele é um ativo. Antigamente, o medo era como um leão vindo em nossa direção, nos fazia correr mais rápido, pensar diferente, sobreviver. Vencemos um leão mais forte porque sentimos medo. O medo é um ativo, devemos nos apoiar nele. O terceiro elemento é saber seu destino. Muita gente corre em círculos sem chegar a lugar algum. Quando você conhece seu destino, suas chances de sorte aumentam 10 vezes, pois sabe onde quer chegar, o que precisa, de quem pedir ajuda e tem um roteiro, um plano. Então, você pode aumentar suas chances de sorte drasticamente se simplesmente encarar o medo, assumir riscos e saber qual é o seu destino. Pra você, qual foi o maior preço pessoal que você pagou pelo seu sucesso? Bom, quero dizer, preço pessoal é uma questão difícil. Acho que hoje tenho uma vida ótima e quase nenhum arrependimento. Eu fui atrás de tudo. Essa é uma resposta bonita, é uma boa resposta, se você quiser que seja. Sim, mas eu sei, né? Estou tentando ser, sabe, real. E eu diria que, sabe, eu deixei a Inglaterra quando tinha 23, 24 anos e deixei muitas amizades para trás, então acho que essa é uma das coisas, sabe, você pode, e eu sinceramente fico feliz por ter feito isso, porque fui morar em outro lugar, fiz novos amigos, e acho que às vezes você pode ficar preso ao passado, pode ficar preso com amigos da escola que não necessariamente vão te ajudar a se tornar a pessoa que você quer ser, mas eu sentia falta dessas amizades da escola, sabe, dessas conversas sobre quando você tinha 5 anos e como era. Então, na verdade, desde que voltei para a Inglaterra, reacendi muitas dessas relações, mas acho que isso é bem difícil, é uma coisa complicada de fazer. E às vezes eu fico pensando, sabe, será que eu teria amizades mais profundas se tivesse ficado na Inglaterra com aquelas pessoas, na minha cidade natal? E, sabe, isso não é exatamente um arrependimento, mas é uma sensação estranha, porque com certeza existe um sacrifício em sair para conhecer o mundo e tentar coisas novas. Qualquer um que já saiu de casa, deixou a família e foi morar fora, sabe do que estou falando? É difícil. Mas você tem que fazer isso. Acho que você precisa ter essa experiência, especialmente de ver o mundo. Você precisa ver o mundo para realmente entender as oportunidades. Também acho, não vejo nada de errado, né? É difícil, mas acho que... Olha, você não está abandonando ninguém. Você realmente precisa descobrir que vida quer levar e se as pessoas que estão ao seu redor, naquele momento da sua vida, vão te ajudar a chegar lá. Acho que isso é importante, tipo, os clichês são verdadeiros sobre, sabe, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Essas coisas são reais. Eu tenho bons amigos e olha, eles têm ótimas carreiras, estão lá onde nasci e não tem nada de errado com isso, mas minha vida seria dramaticamente diferente. Se eu tivesse escolhido ficar por lá. E não, sabe, tomar algumas das decisões que tomei. Última pergunta, e de novo, você já compartilhou muito, mas eu gosto de perguntar isso pelo seguinte ponto de vista. De tudo que você aprendeu na vida, se pudesse passar apenas uma lição para seus filhos, qual seria? Suponha que seja o mais importante que você já aprendeu, pois é só isso que eles podem aprender de você nessa questão teórica. Qual seria essa lição e por que você gostaria de transmiti-la? O propósito da vida é ter propósito.